E nesta quarta-feira é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída em 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente na Suécia. O objetivo era conscientizar a sociedade sobre os problemas ambientais e a necessidade da preservação dos recursos naturais. Mas há pouca coisa a se comemorar. Aqui no Brasil, a situação piora, e muito com os desmontes ambientais promovidos pelo governo Bolsonaro. E para falar mais sobre os ataques ao meio ambiente, eu converso com a especialista Marta Marcondes. Marta, seja bem-vinda aqui no nosso jornal, tudo bom? Muito obrigada, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ô Marta, para a gente analisar, quais as medidas do atual governo brasileiro que você pode analisar sobre essa questão da preservação do meio ambiente, que talvez afeta mais? Como que você analisa essa questão? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão ambiental, porque uma série de avanços que nós havíamos conseguido, principalmente em relação à participação social dentro dos conselhos, tanto de meio ambiente, e exatamente o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que houve um desmonte agora com a retirada da participação da sociedade civil. Que se você parar para pensar, normalmente quando existe um avanço, esse avanço ele sempre é apoiado pela sociedade civil. Certo. Então são esses atores da sociedade civil que garantem esse avanço. E aí quando você tem um retrocesso como esse, de fazer um desmonte da participação da sociedade civil dentro das decisões, principalmente com relação às questões ambientais, é uma coisa muito preocupante. Uma outra coisa são os cortes que se faz, por exemplo, na área de pesquisa, né? Então, hoje, eu originalmente sou da academia, né? Então, a gente sabe que muito do que existe na questão ambiental é devido a uma série de pesquisas que são feitas e que embasam todo um movimento social. Todos estão ameaçados, né? Todos estão ameaçados pelos cortes na pesquisa e isso ameaça. Outra coisa é a questão da flexibilização de uma legislação para que você dê mais conforto, né, entre aspas, para quem está desmatando, para quem está, por exemplo, jogando, como você falou agora há pouco, a questão dos agrotóxicos na água, né? Eu pesquiso água, então eu vejo isso muito nos reservatórios, nos rios que eu pesquiso. Então nós temos vários pontos que são extremamente preocupantes, que vão desde você liberar um agrotóxico, você flexibilizar uma lei para você poder desmatar, você retirar uma lista de animais ameaçados de extinção. Tá enorme. Como é que você retira uma lista, né? Para quê? Para favorecer o quê e quem? Né? A gente não entende. Eu recentemente estive durante o episódio todo que aconteceu em Brumadinho e a gente sabe o quanto existe talvez para se beneficiar as mineradoras com tudo que foi feito. A abertura de brechas para... Exatamente, com tudo que aconteceu, com todo o desequilíbrio que foi ocasionado por conta da ruptura das rupturas de barragens das empresas, tanto da Vale como da Samarco. Então, assim, nós temos muitos pontos que são extremamente preocupantes e que eles devem ser revistos com a maior urgência. E eu sinto que uma das formas que a gente pode conter um pouco tudo isso é com a participação social. Você mencionou essa questão da barragem, Brumadinho, Mariana, a falta da participação da sociedade, você acha que pode aumentar ainda mais crimes ambientais como esses? Com certeza, com certeza. Gente, infelizmente o Brasil tem um número terrível, né? Que é um dos países que mais se mata ambientalistas. Então, nós temos vários exemplos, ambientalistas, ativistas, né? E não há punições, né? E não há punição. E a gente já vem com essa cara, assim, de você
olha, o ativismo não deve existir mais. Gente, é graças ao ativismo que nós tivemos muitos progressos em várias áreas, né? Então, o nosso ativismo, ele tem que se manter. Eu volto a falar porque a sociedade civil, ela é a mola que vai impulsionar todo o processo. Então, quando acontece alguma coisa e aí a sociedade civil vai para a rua, fala, mostra que está insatisfeita, isso vai fazer com que algumas coisas, peraí, eu não posso agir dessa maneira, vamos pensar de outra forma. Mas a gente vê que existe toda uma vontade de haver um desmonte disso, né? E Marta, recentemente uma pesquisa da Ipsos, ela diz que 5 a cada 10 brasileiros, a principal questão aqui no Brasil é sobre o desmatamento. Você acredita que isso é uma forma de que as pessoas estão começando a reagir a esses retrocessos do governo? Sim. Se você pensar assim, né, o que nós temos hoje de área verde no Brasil são áreas que são significativas e que são importantes. E que cada vez mais as pessoas entendem que, por exemplo, para você ter água, você precisa de floresta. Né? A gente tem uma máxima, a gente fala sem floresta não há água. Né? Então, por quê? Porque a floresta garante tanto rios que são voadores, que são as nuvens que se formam em várias regiões e que vêm para molhar outras regiões e como também garantem que não haja assoreamento de rios, que não haja deslizamento nas encostas, né? Então, as florestas, elas são extremamente importantes. E eu acredito assim, as pessoas com o passar do tempo foram percebendo isso, né? Ontem mesmo eu estive com um grupo muito lindo na Prefeitura de Mauá, com uma escola que é a Cora Coralina, com 200 crianças, né? E a forma como eles me perguntaram sobre a água, sobre o que a floresta tinha a ver com a água, como é que a árvore poderia ajudar, crianças de 10 anos de idade. Então, ou seja, né, essas crianças já estão, né, os professores, hein, gente? Os professores, né? Já trabalham isso, trazem essas informações para as crianças, então, óbvio, desde pequenininho já saberem, desde pequenininho nós já estamos com essa... Entenados no assunto. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, né? Isso vai, com certeza, impulsionar a defesa. Nós temos aqui na nossa região do Grande ABC uma área muito importante de Mata Atlântica. E essa área de Mata Atlântica, ela garante não só a recarga do nosso reservatório Billings, que abastece na zona leste de São Paulo, zona sul de São Paulo, além do ABC. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos toda essa possibilidade de água, mas isso tem que ser garantido também pelas florestas que estão no entorno, que é uma fisionomia de Mata Atlântica, né? E nós, infelizmente, a gente está aí numa eminência que você já deve ter conversado aqui sobre o centro logístico, na área ali próximo de Paranapiacaba, e que se isso acontecer, nós vamos perder o equivalente a 450 campos de futebol. Né? Como o pessoal estava comparando, né, aquela questão do lixo agora há pouco com o campo de futebol, agora imaginem 450 campos de futebol. Muita coisa. Onde tem nascentes que garantem a água do reservatório Billings e que garantem a água para a população. Então, eu vejo hoje que as pessoas já estão começando a fazer essas conexões. E isso é muito importante. Perfeito. Marta, obrigada, pela sua participação aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.